Sabe aquele paciente seu que já operou de catarata, mas que vira e mexe aparece com o olho inflamado, com embaçamento visual, às vezes com aumento da pressão intraocular? Pois é, esse paciente ele pode ter síndrome, uveíte, glaucoma e FEMA. E você pode precisar fazer uma nova cirurgia para explantar essa lente intraocular que está colocada e colocar uma nova lente no lugar, ou aproveitando o suporte capsular desse paciente, ou às vezes fixando essa lente. Então eu queria te convidar para assistir esse vídeo aqui e eu vou dar mais detalhes sobre a abordagem cirúrgica desse paciente. Bom, sejam bem-vindos ao Orbit Tips, é o programa aqui do Orbit para você que gosta de retina cirúrgica. Toda semana a gente posta um vídeo curto ali no Retina Tips, narrado em inglês. É um vídeo que funciona muito para entretenimento, para quem gosta de cirurgia de retina assistir e ver algum detalhe interessante da cirurgia, mas aqui no Orbit Tips não, aqui a gente disseca todo o conteúdo desse vídeo para tentar dar mais conhecimento, né, para fortalecer o conhecimento cirúrgico, para a gente ver as soluções diferentes que os diferentes cirurgiões têm para abordar algum quadro. E hoje o assunto é esse, de um vídeo compartilhado pelo Dr. Eduardo Novaes sobre síndrome UGH. Eu vou colocar o vídeo para rodar aqui e a gente vai discutindo detalhes. Então olha aqui, na edição do vídeo, na primeira cena, a gente já consegue ver foto do paciente com esse defeito de transiluminação. A síndrome UGH, geralmente ela está relacionada ao uso inadvertido de uma lente de peça única, por exemplo, implantado no sulco. O cirurgião de catarata teve algum problema durante a cirurgia, teve alguma complicação, não conseguiu colocar a lente no saco e ele decidiu manter a programação e colocar uma lente de peça única no sulco. Ou às vezes um áptico ficou no saco, mas o outro, sem querer, acabou ficando fora do saco capsular, foi para o sulco. Isso também pode gerar um chafing da lente, do corpo dela ou do áptico na íris, e esse chafing a longo prazo vai causar isso aí que você está vendo na foto, um defeito de transiluminação com dispersão pigmentar. Isso causa a inflamação intraocular, isso causa microinfemas, né? De vez em quando esses pacientes podem ter sangramentos, às vezes hemorragia vítrea, devido à fricção constante da lente com o tecido uveal da íris, causando sangramentos, e alterações no trabeculado que vão levar a aumento da pressão intraocular e glaucoma. Então, não tem jeito, esses pacientes costumam ser tratados de forma clínica, às vezes com medicação, esperando o sangramento melhorar, mas eles evoluem com recorrência desses quadros, né? É muito comum, ele fica bom durante uma época, depois ele volta a ter um sangramento, ele volta a ter inflamação e uma dificuldade de controlar a pressão intraocular. Então, muitas vezes a solução é cirúrgica mesmo. Vamos ver o vídeo aqui com detalhes para saber como é que foi abordado esse caso aí do Dr. Eduardo Novaes. Note que no vídeo ele está colocando os trocáteres 25 gauge e ele não está fazendo tão aberto, ele está colocando os trocáteres mais superiores. Por que isso? Porque ele já espera que esse paciente vai precisar de uma fixação e a técnica de escolha dele é a técnica de Yamane. É um paciente já vitrectomizado, você vê que já tem bastante laser na retina. E olha a causa aí da UGH dele, né? Ele tinha um pontinho de prolene ali, temporal, que o Dr. Eduardo está tirando aí, colocando viscoelástico. Eu gostei muito dessa cirurgia, do cuidado que ele tem com o segmento anterior, com as estruturas do endotélio, com as estruturas do tecido iriano. Note que ele está usando um gancho. Através da paracentese, ele usa um fórceps para segurar o áptico e devagarinho, né, depois de soltar o fio de sutura desse áptico, o médico da primeira cirurgia tinha fixado uma lente intraocular de peça única com prolene, né? Isso está completamente inadvertido, não justifica o quadro de UGH desse paciente. Então, devagarinho ele tira o áptico pela paracentese, isso faz com que a lente fique ali presa, ela não vai cair. Note que tem restos de suporte capsular, né, junto com o corpo dessa lente também. Devagarinho, através de outra paracentese, ele está removendo o corpo da lente, tirando o corpo da lente lá do segmento posterior e trazendo para o segmento anterior, para colocar sobre a íris. E note, eu coloquei a versão não editada desse vídeo, para vocês verem como ele foi cuidadoso ao manejar a lente, ao manejar o tecido iriano, respeitando todas as estruturas do segmento anterior ali. E ele faz uma incisão corneana, uma incisão principal. Note que ele faz quase as 12 horas ali. Não faz tão aberta como a gente costuma fazer ali, né, 135 graus. Isso tem a ver também com a escolha dos locais das incisões, para ele não atrapalhar a técnica de Yamane dele. Então, o local dos trocáteres mais superiores
E a incisão corneana mais superior também vai facilitar em um dos pontos mais difíceis da técnica de Yamane. Nesse momento ele cortou um pedacinho do áptico ali para poder colocar a lente de novo, girou ela, é mais fácil quando a gente roda a lente para cortar e remover, você pode segurar ela com um forceps, como ele está fazendo aí, né? Ele está tirando o segundo áptico pela incisão principal, vai segurar com o forceps o corpo da lente e vai usar uma tesoura, você pode fazer o Pac-Man ou pode cortar ela inteira mesmo em duas metades, que fica mais fácil de remover. E devagarinho, esse paciente já vitrectomizado, ali com visco na câmara anterior, ele tira um pedaço da lente, depois ele tira o outro pedaço da lente, e o explante da lente já está resolvido nesse momento aí. Eu gostei muito do vídeo, do cuidado todo que ele tomou com o segmento anterior. Depois, fazendo as marcações, ele desloca um pouquinho, ele não faz 0 e 180, você vê que ele desloca um pouquinho ali no sentido anti-horário, está fazendo um túnel com uma agulha 29, você vê a agulha aparecendo, depois ele vai colocar uma lente de 3 peças, e aqui não é o problema do Yamane, né? A inserção do primeiro áptico tem alguns segredos, mas normalmente as pessoas conseguem fazer bem. Você vê que ele está usando um forceps, vai colocar e vai forçar um pouquinho ali para não ficar frouxo, né? Não correr o risco de perder, e ele solta a agulha, ele não remove o primeiro áptico, isso é super importante. Depois ele faz a marcação do túnel nasal, insere a agulha ali no sentido contrário da primeira, e olha a escolha dos locais do trocáter e a escolha do local da incisão principal, como faz a diferença. Você sabe que a grande dificuldade dessa técnica é a inserção do segundo áptico, mas aqui ele não teve dificuldade nenhuma, ele simplesmente está no eixo, o áptico entra quase que 180 graus com a agulha. Primeiro ele vai devagarinho removendo um dos ápticos, ele faz o flange, mantendo o segundo, ele não faz uma remoção ao mesmo tempo. E esse segundo áptico, ele vai com muito cuidado para ele não escorregar de volta. Tem alguns segredos na técnica de Yamane, até nessas armadilhas, no final da cirurgia, onde tudo parece estar dando certo, ela ainda pode, por exemplo, o áptico escorregar e você perder esse áptico. Então tem muitos detalhes. Para quem não tem segurança ainda com a técnica de Yamane, dentro do Orbit a gente tem o Out of the Bag, vale a pena vocês conhecerem, porque lá a gente consegue te dar todos os detalhes, com vídeos cirúrgicos, com animações, com ilustrações do passo a passo, de tudo que faz diferença. É sempre uma péssima ideia desbravar cirurgias de fixação de lentes intraoculares. É importante estudar e ler os artigos, é importante ver vídeos na internet e assistir os congressos, mas isso não é suficiente para você simplesmente chegar e tentar fazer a cirurgia sem um treinamento adequado. E aí o Out of the Bag é um treinamento super completo, que ele costuma dar todas as bases que você precisa para aprender não só a técnica de Yamane, mas detalhes desde um explante da lente, de um implante de uma lente de 3 peças no sulco e outras técnicas de fixação como Acrys e Goretex, o uso da micropilde, lá a gente detalha tudo, né? Detalha os fios que são utilizados, as lentes que são utilizadas, o material todo que você precisa. Para quem não conhece o Out of the Bag, é uma grande oportunidade. E treinar antes de ir para o centro cirúrgico. Então a gente tem também o programa Hands-On nosso, que permite que você coloque a mão na massa em um modelinho de olho e treine essas técnicas, tire suas dúvidas com a nossa equipe antes de ir para uma cirurgia real. Queria agradecer você que assistiu até aqui e até o próximo Orbit Tips, onde a gente vai aqui para você que gosta de retina cirúrgica, dar detalhes das técnicas de diferentes cirurgiões dos vídeos que a gente posta no Retina Tips. Até logo, um abraço a todos.